Então, gente, deixa eu projetar aqui a nossa aula de hoje. Vamos voltar ao início, né? A aula de hoje é sobre os diagramas de fase, né? Uma coisa que a gente tem que considerar no diagrama de fase, deixa eu adiantar aqui, depois eu volto a esse ponto. Primeiramente, o que é um diagrama de fase? Diagrama de fase é quando você tem a pressão sendo plotada em função da temperatura. Ok? Isso aqui é um diagrama de fase qualquer, bem, para uma substância, né? Onde esse diagrama de fase ele vai nos dar os estados físicos que essa substância poderá assumir, de acordo com valores de pressão e temperatura. Então veja só, sabemos que, né, existem três estados físicos da matéria: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. O contrário, né? Ou seja, a passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. A vaporização, né, ocorre quando... Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu vou precisar de todo jeito. Marcador de texto, pronto. E a vaporização, né, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A condensação ocorre quando é o contrário, né? Passagem do estado gasoso para o estado líquido. E ainda temos a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso diretamente. E a ressublimação, né, que é você passar do estado gasoso para o estado sólido. Então, o diagrama de fase ele nos dá, de acordo com valores de pressão e temperatura, em qual estado, né, e em qual momento ocorrerá, né, a fusão ou a solidificação, a vaporização, a condensação, a sublimação ou a ressublimação. Então, eu sabendo aqui, ó, valores de pressão e temperatura, eu posso determinar, né, qual é o valor, qual o estado, né, que essa substância se encontra. Então, como eu apresento aqui, ó, esse diagrama de fases, isso que é diagrama de fases, né, ele nos dá três fases que essa substância pode apresentar. Essa primeira região corresponde ao estado sólido, a segunda região ao estado líquido e a terceira ao estado gasoso. Então, por exemplo, o estado gasoso, para ocorrer, teria que ter valores aqui, ó, nessa faixa de pressão e temperatura, hein? Tá, ok? Aí valores de líquido seria essa região aqui, ó, de pressão e temperatura. E valores de pressão, para nós termos um estado sólido, ser essa região. Então, assim, nós temos também as regiões limites, né, onde você está tendo a transição de fase do estado. Por exemplo, aqui, ó, aqui é uma região limite entre a região A e a região C, tá, ok? Essa faixa em azul significa o quê? Aqui, ó, pode explicar até aqui. Essa região limite significa o quê? Que você tem valores de pressão e temperatura que nos darão a região de transição de fase, ok? Bem como, ó, essa outra região limite, assim como essa outra região aqui, ó, limite. Você ainda no diagrama de fase, gente, você tem ainda o ponto triplo, né? O ponto triplo é um valor no qual a determinada pressão e temperatura, por incrível que pareça, pode coexistir o estado, como eu tinha apresentado anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui, ó. O ponto triplo aqui, ó, seria essa região aqui, ó. Coexistem os estados sólido, líquido e gasoso, mas é um valor específico de pressão e temperatura.
Isso é interessante porque esse ponto triplo, né, ele é utilizado para nos dar referências em termos de temperatura. Então agora deixa eu falar aqui para vocês o ponto triplo da água, né? O ponto triplo, né, é um ponto com umas 3 curvas, aquelas curvas lá. E nesse ponto pode coexistir, né, os estados sólido, líquido e gasoso. O ponto triplo da água, que é interessante, né, ocorre quando a mesma está a temperatura, tem que estar a temperatura de 0,01 graus Celsius e a pressão de 611,73 Pascal. Tá ok? Então na escala Kelvin, tá ok? Se diz que a referência, né, para calcular, né, os valores de escala Kelvin é o ponto triplo da água. Então, quando você quer correlacionar a escala Celsius com a escala Kelvin, você utiliza o ponto triplo da água. Então, o ponto triplo da água serve de referência, tá ok? Na verdade, muitos livros aí, eles utilizam o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eles utilizam essa equação aqui, né? K é igual, você caneta, está saindo igual a graus Celsius mais 273,15 para transformar a escala Kelvin para a escala Celsius. Está correto, correto. Agora, qual é, vamos dizer assim, o zero na escala Kelvin? Não é 215, tá ok? É o 216, que é o ponto triplo da água, 273,16, tá ok? Isso é uma informação que muitos livros não trazem. Nós pensamos que o zero vamos dizer assim, não é nem o zero, eu usei o termo errado, né? Zero, o zero absoluto, né? O zero absoluto é menos 273, zero absoluto em Kelvin. Quando eu transformo esse zero de Kelvin para Celsius, surge menos 273,15 graus Celsius. O que eu estou falando aqui é a referência. A escala Kelvin é uma escala absoluta. O que eu quero dizer com isso? É uma escala absoluta. Ela não depende de substâncias para ser calculada. Na verdade, a escala Kelvin você consegue obter ela por equações matemáticas, tá ok? Então assim, o ponto triplo, né, é usado para definir o Kelvin, que é a fração. Se você dividir 1 dividido por 273,16, que é a temperatura do ponto triplo da água, aí você vai ter as frações correspondentes à escala Kelvin. Kelvin ele verificou experimentalmente que a fração de um gás diminui 1 sobre 273 do valor inicial quando resfriado a volume constante de 0 graus Celsius para menos 1, né, graus Celsius. A pressão nula, as moléculas estariam em repouso. Então, as moléculas não teriam, né, agitação. E a temperatura também, ao se transformar o gás até menos 273. Então veja, a escala Kelvin, uma coisa, veja só, bota aí na cabeça de vocês. Uma coisa é você transformar de Kelvin para Celsius. Aí você vai utilizar isso aqui, 273,15. Agora, para definir a escala Kelvin, você vai se basear no ponto triplo da água. Quando é que ocorre esse ponto triplo da água? Em 273,16 graus, Kelvin.
E a escala Kelvin é uma escala absoluta. Ela não depende, né, de substâncias. Ou seja, ela não depende de transição de fase, né, como na escala Celsius, né? A escala Celsius, ela depende de quê? Ela depende que você pegue a água imersa a temperatura de fusão, né? Temperatura de fusão, ou seja, quando é que eu vou ter a passagem do estado sólido para o estado líquido na água? Então, 0 graus Celsius. A escala Kelvin, ela utiliza do ponto triplo da água. O ponto triplo da água é 273,16. Então, assim, veja, vamos lá, pegar aqui esse diagrama de fases. Deixa eu pegar aqui, pronto, diagrama de fases. Então, a seta 1, ó, eu estou na região do sólido. Se eu sair da região do sólido e ir para a região do líquido, fusão, né, gente? Se eu fizer o contrário, ó, solidificação. Que é, né, a passagem do estado sólido para o estado líquido é a fusão, o contrário, né, a solidificação. Agora, veja, se eu passar, ó, do estado gasoso, não, do estado sólido para o estado gasoso, então eu faço a sublimação. E o contrário, é a ressublimação. E aqui a mesma coisa, ó, do estado, se eu passar do estado líquido para o estado gasoso, eu estou promovendo a vaporização. E se for o contrário, seria a condensação. Vê que interessante para essa substância. Para eu passar do estado sólido para o estado líquido, é só manter a pressão constante, ó. É o que essa substância está dizendo, ó. Se eu mantiver a pressão constante e aumentar a temperatura, eu consigo fazer a fusão. Se eu mantiver a pressão constante e diminuir a temperatura, eu realizo a solidificação. Agora essa substância diz o seguinte, ó. Se eu ver, vamos lá, eu quero passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso fazer o quê? Diminuir a pressão, ok? Diminuir a pressão e manter a temperatura constante. É isso que o gráfico está dizendo. E se eu quiser passar do estado gasoso para o estado líquido, eu aumento a pressão e mantenho a temperatura constante. Tá ok? E aqui, eu quero passar do estado sólido para o estado gasoso. Então eu aumento, né? Diminuo a pressão. Ou também posso aumentar. Então esses diagramas de fase, eles são fáceis de interpretar. Aqui eu estou falando sobre as escalas, né? Temos praticamente, tem várias escalas de temperatura, né? Mas na ciência nós utilizamos mais a escala Kelvin. No dia a dia utilizamos a escala Celsius. Então aquela questão, né? Ponto de fusão da água. Fusão da água na escala Kelvin é 273,15. Tá ok? Kelvin, que corresponde a 0 graus Celsius, e ainda temos a escala Fahrenheit. Na verdade, a escala Fahrenheit é mais utilizada, ó, nos Estados Unidos, ok? Então você tem aqui, ó, escala Kelvin, escala Celsius e escala Fahrenheit. Você tem seus correspondentes. A água entra em ebulição na escala Celsius a 100 graus Celsius, na escala Kelvin a 373,15 e na escala Fahrenheit 212. A água tem fusão a 0 graus Celsius em 273 Kelvin e em 32 graus Fahrenheit. Tá vendo uma coisa aqui? Aqui é graus e aqui é graus. Por que ocorre isso? Porque essas temperaturas, elas são estabelecidas em função de passagem, né, de estados físicos e de substâncias, como a água. E o 0 grau absoluto, né, o 0 grau Kelvin, ele corresponde a menos 273,15, né, graus Celsius, e menos 459 Fahrenheit. Então, assim, uma coisa é você transformar as escalas de temperatura uma na outra. Outra coisa é você estabelecer. Aí voltando, como é que foi estabelecida a escala Kelvin? Ela foi estabelecida em função do ponto triplo da água. Aqui é uma relação, né? Essas equações aqui, ó, a gente vai utilizar em sala de aula.
Você consegue fazer transformações da escala Kelvin para a escala Celsius ou da escala Fahrenheit para a escala Kelvin a partir dessas equações. Aqui está de forma resumida, ó, gente, as equações. Aí vê que coisa interessante. Eu peguei aí uma imagem de um astronauta, né? A verdade é a imagem. Eu acredito que isso aí é Apolo 17. Vocês sabem por que os astronautas eles utilizam esse uniforme pressurizado? Quando eu digo pressurizado, é que a pressão atmosférica aqui, ó, externa é diferente da pressão atmosférica interna, ok? Significa o que? Veja só, não só esse uniforme protege o astronauta de, vamos dizer, temperaturas muito altas ou muito frias, ou também de temperatura. Tem tanta coisa aí que pode te atingir no espaço. Aqui eles estão na Lua, né? Mas assim, o que eu quero falar é a questão da pressão, né? A Lua, o nosso satélite e o espaço também sideral, eles têm pressão atmosférica zero. Isso significa o quê? Que lá não existe gases que influenciem, né, na pressão atmosférica. Então, a gente considera a pressão atmosférica aí zero. Significa que se você tirar essa roupa, além de morrer sem oxigênio, né, você também vai ferver, né, seu sangue. Por que ocorre isso? Porque nosso corpo e nosso sangue é formado por água. Aí veja só, quando a água está em pressão atmosférica zero, né, ela tende a entrar em ebulição com pequenas temperaturas. É como se você tivesse a 25 graus Celsius e a água fervesse. Tem como ver esse efeito no dia a dia? Tem. Aqui é uma explicação mais, ó, a questão do Monte Everest, né? A nível do mar. A nível do mar, a pressão atmosférica ela é calculada em uma atmosfera. Significa o quê? Significa quando você tem moléculas de água aqui, ó, em azul, você tem uma pressão de uma atmosfera, significa que você tem vários gases, né? Não deixando, vamos falar assim, não deixando que essas moléculas de água passem para o estado gasoso. Ou seja, o que eu quero dizer, existe uma dificuldade em passar a uma atmosfera, em passar do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, água. Porque no nosso planeta aqui existem gases, e esses gases eles atrapalham, vamos dizer, a mobilidade das moléculas de água. Tem como contornar isso? Tem. Se eu fornecer energia sempre, né, ao sistema, ou seja, se eu aplicar uma temperatura de 100 graus Celsius, eu já consigo, ó, fazer com que a água ela escape, né, para a nossa atmosfera, porque a força, né, que essas moléculas de água vão adquirir vai ser tão enorme que elas quebram essa barreira da atmosfera. Aí vê que coisa interessante, o Monte Everest. Que é o Monte Everest? O Monte Everest ele fica a uma altitude de 8.000 metros. Significa o que? Você tem poucos gases ali. Como você tem poucos gases, então o ar é chamado ar rarefeito. Então, ó, vê que coisa interessante. Primeiro, se o ar é rarefeito, tem poucas moléculas de ar envolvendo as moléculas de água em um recipiente. Então eu preciso, ó, mesmo assim eu ainda preciso dar energia na forma de calor para que essa água passe do estado líquido para o estado gasoso. Mas eu preciso de pouca energia. Então, ó, a água no Monte Everest ferve a 79 graus Celsius, tá ok? Então vocês viram aqui, ó, que a água a nível do mar ferve, ou seja, entra em ebulição, que é o nome técnico, a 100 graus Celsius.
Já a 8.000 metros de altura, ela entra em ebulição a 79 graus Celsius. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido à baixa pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica aqui é baixa no Monte Everest, ou seja, tem pouco ar atmosférico ali em relação ao nível do mar, você tem poucas moléculas de ar prendendo as moléculas de água, fazendo com que a dificuldade seja menor. Então era isso, gente, que eu tinha para explicar para vocês. Muito obrigada e até a próxima.